Olá, meu nome é Cláudio Toledo, eu sou engenheiro agrônomo e me formei há mais de 30 anos. E nesse tempo eu trabalhei por diversos anos em multinacionais do agronegócio e posteriormente na gestão de empresas principalmente ligadas a serviços ambientais. Por toda a minha trajetória profissional, me especializei nessas áreas de gestão e estratégia, inclusive na docência de matérias relacionadas a esses temas e como as áreas ambientais e de investimentos podem aprimorar ou também prejudicar os diversos tipos de negócios e, em especial, o agronegócio. Hoje vamos tratar aqui sobre uma sopa de letrinhas que estão muito em moda nos dias de hoje, ou seja, o ESG e também a COP26 e sua relação direta com o agro e como podem ser importantes ferramentas no aprimoramento ainda maior do agronegócio, incluindo neste agronegócio também a agricultura familiar. Estes dois temas, ESG e COP26, como muitos devem saber, estão intimamente relacionados à sustentabilidade e ao social. E com isso deve vir logo à nossa mente que aqueles eternos embates entre o meio ambiente e o agro. E que, diga-se de passagem, que esses embates não são recentes. Quando vejo esses embates acalorados, lembro das minhas aulas nas áreas de competição, onde o primeiro passo na criação de uma estratégia era construir a matriz que nós chamamos de SWOT, que, traduzindo para o português claro, é levantarmos as oportunidades e ameaças do mercado e os pontos fortes e fracos da empresa ou do negócio. E, principalmente, não só levantar os pontos fracos, mas como reverter estes pontos para oportunidades do negócio. E neste ponto já temos alguns exemplos no Brasil com o agro, como a certificação realizada por produtores, revertendo assim um cenário negativo que existia. O principal ponto é identificar os sinais de mercado e promover assim as mudanças antes que o problema venha ocorrer de forma mais generalizada. E, paralelamente, divulgar todo esse trabalho, todo esse esforço e a visão de longo prazo do setor, se antevendo aos fatos e buscando sempre a melhor forma de atender a sociedade. Voltando ao tema ESG e COP26, essas letras já nos mostram seus sinais dentro do mercado e estão bem próximos. Uns como a COP26, que está muito mais perceptível nesses dias, principalmente pelo efeito de publicidade sobre o tema ao longo de toda a reunião. Mas ambos já estão bem próximos e causando suas influências no setor e em pouco tempo pode haver manifestações mais relevantes para todo o mercado agro. O ESG, ou Environmental, Social e Corporate Governance, ou traduzindo para o nosso idioma, nosso português, é um sistema de gerenciamento e certificação que envolve a consciência de uma empresa ou negócio em relação a fatores sociais e ambientais. Mas, afinal, qual é a importância disso tudo para o agro? Devemos lembrar que todo o agronegócio está inserido dentro de uma cadeia de valor e que os itens que chamamos depois da porteira, ou seja, depois da produção, ou até mesmo os antes, no caso dos insumos, envolve uma cadeia agroindustrial, que temos distribuidoras, empresas de trading e principalmente em um primeiro momento estes elementos da cadeia, esses tradings, esses distribuidores e essas indústrias, eles estão em processo de certificação de itens de ESG, que no final podem valorizar financeiramente as empresas ou não junto ao mercado financeiro, que é um dos itens de captação de recursos para essas empresas. Basta dizer que no Brasil, a Bolsa de Valores, ou a B3, já existem há algum tempo índices relacionados à sustentabilidade, que medem essa sustentabilidade dentro das empresas, que indicam o perfil dessas quanto ao tema e, mais recentemente, foi criado o índice ESG. E lógico que as empresas ou fundos que ali estarão listados deverão possuir uma maior valorização e um verdadeiro diferencial no mercado. Tomando este tema sobre os fundos ESG, que não é uma criação brasileira,
mas que já estão presentes em todo o mundo, e com isso observa-se a criação de diversos desses instrumentos com esses fundamentos ESG. E, no entanto, os mesmos estão passando por processo de auditorias, por instituições do mercado, que acabam por certificar ou não cada um destes pontos. Aqueles que somente adotaram a sigla ESG, sem adotar os seus fundamentos, acabam por perder a certificação e o seu valor adicionado, uma vez que essas empresas atingem a sua certificação e, assim, maior valorização de seus negócios. A próxima exigência virá na forma de certificar as demais empresas de sua cadeia de valor. E, em particular, neste ponto, entra a ação sobre as empresas do agronegócio, sobre os produtores realmente. E aqueles que não se adequarem podem sofrer sanções e embargos, como já vimos acontecer com a denúncia de algumas ONGs sobre a produção de carne em área de desmatamento na Amazônia, gerando naquela época um grande problema financeiro inicial pelo embargo na compra da carne pelo supermercado, mas que foi prontamente solucionado pela ação imediata dos produtores e de suas associações, mas mesmo depois de tudo resolvido, ficou a imagem, que infelizmente acaba sendo utilizada de tempos em tempos e totalmente fora de contexto, e tentando sempre penalizar os produtores e suas atividades. Dessa forma, podemos observar que os sinais já estão presentes e se mostrando cada dia mais evidentes. E por que então não iniciar de forma proativa o trabalho sobre o tema ESG, evitando que depois ocorra de uma forma impositiva sobre o setor e até com a possibilidade de criação de imagens negativas sobre diversas atividades, ou até pior, um possível embargo financeiro, como já ocorreu no passado. Como toda certificação, tem-se ainda a vantagem adicional de que, quando são realizados levantamentos de todos os processos operacionais, e no caso do ESG, também relacionados ao social dentro da atividade, acabamos por identificar os gargalos e possíveis itens de encarecimento da atividade, que estão ali presentes, mas no nosso dia a dia acabamos por não dar atenção. Com isso, a certificação permite a identificação destes pontos e sua correção, reduzindo os custos e melhorando toda a relação de produção. Acredito que, pela atividade do agro, vários itens dessa norma já devem até estarem em pronta aplicação no campo. Mas não adianta estar lá somente, é necessário documentar e evidenciar o trabalho já realizado, evitando esses ataques que possam ocorrer e que muitas vezes acabam acontecendo por uma falta de uma evidenciação e antecipação maior. Devemos também lembrar que essas ações necessitam realmente ser efetivas, pois na época que vivemos, na época da agricultura e do mundo digital, a não aplicação efetiva dessas medidas, mas somente de forma superficial ou de forma referenciada, sem o devido embasamento no dia a dia, que acaba sendo descoberto, registrado e compartilhado, evidenciando uma ação de greenwashing no mercado. Mas afinal, que vem a ser este novo termo? Com certeza, algumas pessoas tentando traduzir ipsis letris o termo vão dizer que é lavando verde. Mas a real tradução dentro do digitalês atual, este termo é sinônimo de um verdadeiro fake news da sustentabilidade. E neste mundo digital, uma vez compartilhado, adeus, né? E sempre vai estar presente na vida de quem criou esse greenwashing. Em contrapartida, podemos utilizar todo o poder dessas ferramentas digitais e seus incríveis algoritmos para divulgar de forma sistêmica um verdadeiro trabalho de antecipação e implantação do ESG dentro das atividades agro. E ainda tratando sobre os possíveis impactos do índice ESG sobre o agronegócio, estudos das safras 2008 a 2019, realizados pelo IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mostram que o financiamento da cultura da soja nestes anos agrícolas analisados
apresentaram uma grande percentagem de empresas multinacionais e revendas, financiando o processo, bancando essas lavouras através principalmente do sistema de barter, como também o sistema financeiro e uma pequena participação dos bancos com recursos federais. Imagine então o cenário que, se essas empresas financiadoras recebem a exigência de certificação ESG e, na sequência, logicamente, toda a sua cadeia e, no caso, estes financiamentos. Aqueles produtores que não se adequarem terão apenas a disponibilidade de recursos federais, isto se não exigirem também, pois devemos lembrar que o próprio Plano Safra 2021-22 tem sua própria chamada, evidenciando cada vez mais verde. Isso porque, além de incentivar a bioeconomia, tem um grande volume de seus recursos oriundos de fundos ditos verdes. Ainda sobre este tema, em março de 2021 foi criado a Lei do FIAGRO, ou seja, que são os fundos de investimento em atividades agropecuárias, onde os recursos captados serão empregados para o financiamento de atividades agropecuárias ou estarem lastreados em papéis do agronegócio, como, por exemplo, debêntures verdes. Este fundo de investimento foi criado baseado naqueles fundos de investimentos imobiliários que estão tão em moda hoje em dia, onde esses fundos financiam hoje a construção de prédios, ou são verdadeiros donos de shoppings, prédios, de escritórios ou até de hotéis, e o aluguel destes empreendimentos são revertidos para os seus investidores. No tocante ao FIAGRO, em outubro de 2021, tínhamos apenas 2 FIAGROs registrados na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E na primeira quinzena de novembro de 2021, já existem 12 que estão investindo em arrendamento de terras, em participação do agronegócio. Imagine o que pode ser feito com esse instrumento em termos, por exemplo, de zerar o déficit de armazenagem no Brasil. Somente como exemplo, esses primeiros FIAGROs imobiliários ligados principalmente a arrendamento de terra exigem que as áreas que irão ser incorporadas dentro do fundo estejam adequadas ambientalmente. E o próximo passo disso é chegar ao nível do ESG. Com esses diversos exemplos, podemos observar que existem inúmeras oportunidades e que o ESG já está aqui. Devemos então absorver e realmente surfar essas ondas de oportunidades e deixando ao longe possíveis pontos fracos ou imagens depreciativas daquele setor que é um dos grandes motores de nossa economia. Falei tanto do ESG, da sua importância e as oportunidades, e afinal o assunto da COP26 acabou ficando um pouco para trás. Mas se você observar, ESG e COP26 estão intimamente relacionados, embora a Convenção do Clima detenha maiores detalhes particulares sobre este tema, sobre a mudança climática, que podemos tratar com maior propriedade em uma nova conversa em breve